Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos, hein? Está no ar aqui o Baixada Esporte ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet para o Brasil e o mundo inteiro. A todos, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, a todos vocês aí uma ótima semana com muita saúde, muita paz e muitas alegrias. Assunto de hoje, claro, Copa do Brasil. Santos encara um pressionado Vasco da Gama lá em São Januário e vale quase 3 milhões de reais o jogo de hoje. Porque hoje é decisivo. Ou passa o Santos, que tem vantagem por 2-0, ou passa o Vasco da Gama. E quem passar vai colocar nos cofres quase 3 milhões de reais. É realmente um jogo muito importante e aquele que passar adiante já estará entre os 16 para o mata-mata na sequência da competição. Outro mata-mata importante vai acontecer na Arena Corinthians. O Corinthians esquece o título do tricampeonato paulista e agora vai tentar reverter a vantagem da Chapecoense, que ganhou lá em Chapecó pelo placar de 1-0. O Corinthians vai ter mudanças no time, hein? Hoje vamos ter algumas alterações e o técnico Carille esperançoso de uma vaga para outra etapa, mas alega que o jogo é muito duro. Everton decide, aliás, como joga a bola, hein? Ele decidiu, venceu o Libertad lá no Paraguai com 2 gols dele. E agora o Grêmio também tem muita chance de seguir adiante na Copa Libertadores. Estava meio que temeroso. Estava aí com um pé na cova, outro na casca da banana. Mas com a vitória de ontem, deu uma grande arrancada. E é bom lembrar que o Grêmio é o adversário do Santos na abertura do Brasileirão para o Santos Futebol Clube, domingo, 11 da manhã, lá no estádio em Porto Alegre, Arena do Grêmio. Atlético Mineiro. Meus amigos, que calvário, hein? Que calvário. O Atlético perdeu mais uma ontem, está eliminado da Copa Libertadores na primeira fase e agora vai jogar contra o time da Venezuela por uma vitória para poder ir para a Copa Sul-Americana. E se ele não ganhar o jogo contra o time da Venezuela, sequer para a Sul-Americana ele vai. E aí, a pergunta que não quer calar. Normalmente, quando você tem algum clube em situação extremamente complicada, como vive o Atlético Mineiro hoje, aqueles chamados bons jogadores, em que pese a fase não está legal, são cobiçados por aquelas equipes que falam, olha, lá está em crise, os caras também não querem ficar, o caldeirão está fervendo. Volta ao tema Ricardo Oliveira. Tem muita gente achando que é um grande momento para o Santos dar uma tacada e falar, puxa vida, está em crise e tal, a torcida está chateada com todo mundo, então não seria muito difícil tirar o Ricardo Oliveira lá do Galo, tá bom? Você pode participar pelo nosso WhatsApp hoje, 991980320. Vou colocar na tela, mande a mensagem curtinha, seu nome, o bairro e uma mensagem, uma pergunta, tá? Quer falar do jogo de hoje do Santos e Vasco, dar o seu palpite, falar de Ricardo Oliveira, é só mandar 991980320. É o telefone do nosso WhatsApp aqui do Baixada Esporte para você ligar e participar. Hoje eu estou aqui com muito carinho recebendo um dos mais brilhantes jornalistas da nossa região, nosso Ted Sartori, que há bem pouco tempo atrás era setorista também na Vila Belmiro, e vem aqui para falar do Santos, falar do jogo do Vasco, falar de Campeonato Brasileiro. Ô Ted, boa tarde, prazer ter aqui com a gente, tudo bem? Tudo bem, Edson. Olá aos telespectadores da Santa Cecília TV, do Baixada Esporte. E num dia de um jogo muito importante para o Santos, né, como você abria, né? O jogo contra o Vasco, aliás, em São Januário, é sempre pedreira, né? É sempre complicado, ainda mais no mata-mata de Copa do Brasil, mas eu acredito que essa vantagem que o Santos fez, eu acho que credencia muito o Santos para essa próxima fase da Copa do Brasil. E a Santa Cecília, né, como seu complexo jornalístico de rádio, TV e também nosso Santa Portal, tem hoje também o grande privilégio de ter aqui um dos brilhantes jornalistas, que é o Ted Sartori, que agora trabalha aqui na casa. Fale um pouquinho do Santa Portal, como está crescendo o Santa Portal, né, Ted? Pois é, o Santa Portal tem muitos acessos, né, uma quantidade grande de acessos, né, porque é um site que trata de tudo, né, trata dos assuntos da região, valoriza muito a região, fala de Brasil, fala de esporte, lógico, evidente, e são assuntos dos mais variados e esse crescimento é a olhos vistos realmente, Edson, que o Santa Portal tem apresentado em termos de visualizações no Facebook, de compartilhamentos, de curtidas, enfim, o retorno tem sido muito grande.
Bom, já Ted Sartori fala tudo sobre Santos e Vasco da Gama, a opinião dele e também as portas do Campeonato Brasileiro. Meus amigos, coloque a melhor TV por assinatura do Brasil na sua casa. Coloque uma Sky. A Sky tem diversas opções. Tem o pré-pago. Pré-pago que você compra o aparelho, paga R$ 179, tá? E ainda ganha instalação grátis e 2 meses de recarga gratuita. Aí não tem conta. Por quê? Porque você compra o aparelho e a recarga da programação é feita de acordo com a sua conveniência. Você fala, bom, quero futebol, quero filme, entretenimento, ok. De repente você fala, vou viajar. Fica um mês fora. Vem conta no mês seguinte? Não, porque você fala só, não vou pedir nenhuma programação, não vou comprar nada e não vem conta no mês seguinte. O aparelho é seu e você leva para onde quiser. Tem a outra opção que é o pós-pago. Seja qual for o que você desejar, ligue na Telecom. A Telecom representa a Sky em Santos, em São Vicente e também em Cubatão. É só ligar 3307-2670. Tá aí na tela para você, hein? Sky, a melhor TV por assinatura do Brasil. Bom, eu quero pegar uma boa tarde aqui do companheiro Guido Bortolomazzi, mas sem antes deixar aqui o nosso grande abraço e a nossa solidariedade, nossos sentimentos de pesar a todos os amigos e familiares do nosso querido Chacrinha, né? Chacrinha que era uma figura querida de todo mundo, grande apaixonado santista, torcedor fervoroso, e a gente fica muito triste, porque o Chacrinha era um cara eminentemente feliz. Você nunca viu o Chacrinha com um semblante pesado, sempre aquele cara alegre, e um grande apaixonado pelo futebol e um grande apaixonado pelo Santos Futebol Clube também. Que Deus o tenha, ele que era aquele parceirão também do Carlinhos, lá da Padoca, e a gente manda aqui também um grande abraço a todos os amigos que perdem, né, essa figura tão querida que é o Chacrinha. Meu caro Guido Bortolomazzi, boa tarde para você, tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. É bom elucidar, porque tem muita gente que não conhecia o Chacrinha, né? Pensa que o Chacrinha... Esse que é o velho guerreiro. O Edson está falando do Chacrinha, o Chacrinha já morreu há um bocado de tempo. Não, é o outro Chacrinha, é uma figura que fazia parte da vida da Padoca, né? Porque era amigo, é um torcedor do Santos, era um torcedor fervoroso do Santos, acompanhava o clube e também fazia parte daquele hall de pessoas ilustres que frequentam a Padoca do Carlinhos. Então ele acabou falecendo, o velório está sendo na Beneficência Portuguesa e logo mais à tarde vai acontecer o sepultamento. Nossas condolências aí à família do Chacrinha, como também ao Carlinhos, que tinha ele como irmão, né? Aquele parceiro do dia a dia, tenho certeza que sentiu muito aí o falecimento do Chacrinha. Bom, e o jogo de hoje? Um jogo que pode até fazer a alegria do espírito do Chacrinha, né? Uma vitória hoje contra o Vasco da Gama, a classificação do Santos, tenho certeza que ele ficaria muito feliz que isso aconteça e todo mundo espera que isso aconteça. O Santos joga logo mais às 19h15 em São Januário. O técnico Sampaoli provavelmente vai manter o mesmo time que iniciou a partida aqui na Vila, na vitória por 2-0, mantendo os 3 atacantes, Rodrigo, Derlis e o Soteldo, o próprio Pituca na lateral esquerda. Então nós vamos falar muito dessa formação tática do Santos e também do Vasco da Gama, que está sem treinador, mas essa motivação que o Vasco está tendo, né? O próprio treinador da base acabou chamando alguns jogadores, pode mudar o esquema, vamos ver como é que esse Vasco da Gama vai se comportar no jogo de logo mais. E você pode opinar através do WhatsApp do nosso Baixada Esporte, tá? Participe curtinho, tá bom? Uma mensagem. Seu nome, bairro e o que você quer. Falar sobre alguma coisa, dar resultado, fazer pergunta pro Ted, pro Guido, enfim. Mas tudo muito curtinho para a gente colocar o maior número de telespectadores possíveis, tá bom? Olha um recado para você que vai fazer aquela reforma em casa e fala, olha, eu quero fazer uma cozinha planejada, quero fazer um quarto planejado. Então venha para a Casa Brasileira. É requinte, preço e qualidade imbatível. Veja essas imagens, põe na tela. Olha, estou tendo prazer em apresentar para vocês a Casa Brasileira Móveis Planejados do Grupo Unicasa. Fica bem aqui na esquina. Senador Feijó com a Cunha Moreira, Senador Feijó 766. A loja está incrível. Aqui tem estacionamento à porta para sua comodidade. Vou mostrar aqui a lateral da loja. Como eu falei, Casa Brasileira tem móveis de altíssima qualidade. Tem o que você procura para realizar o seu sonho. Quero apresentar para você esse showroom incrível. Entrar aqui na loja. Inclusive, o showroom está maravilhoso. Você vai ter à disposição aqui cozinhas belíssimas para que você tenha uma ideia de como você pode planejar a sua casa inteira. Não só cozinhas, a sala de vídeo e TV home, naquele home theater bacana. Você vai encontrar aqui, olha,
closets belíssimos, armários maravilhosos. Olha lá o piso superior. É claro que em um outro filme eu vou mostrar para você a parte superior da loja, onde tem muito mais móveis planejados à sua disposição. Olha que belíssimo acabamento dessa escada aqui, lindo, né? Deixa eu mostrar desse outro lado aqui, para que vocês tenham uma ideia, a variedade de opções que vocês encontram em móveis, né? Seja para o quarto do casal, para o quarto do solteiro, seja para a rapaziada teen. Tem closets belíssimos, ou seja, na Casa Brasileira você encontra o que você procura com qualidade, bom gosto e muitas opções, são dezenas de opções em acabamentos e cores. Bom, o Baixados Esportes está de volta. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Gente, vai trocar o pneu do seu carro, venha para o Blanco Pneus. Falou em pneu, falou no Blanco. Não deixe rodando o seu carro com pneu que já não está bem. É segurança para você, para sua família. É uma questão de cidadania. Olha o preço do pneu no Blanco. O aro 13, R$ 169,00. O aro 14, R$ 199. E não é só pneus, não. Lá tem tudo para melhor revisão automotiva. O Blanco Pneus tem 2 lojas da Antônio Meric, no 551 e no 456. Pneu barato é aqui, Blanco Pneus. Guido, antes de falarmos de Santos e Vasco, Ted Sartori, você, meu amigo telespectador, o Santos hoje é tema de cinema. O Santos está nas telas do cinema, do Cinemark, porque o Santos, de todos os gols, é o filme que está em cartaz. Veja alguma coisa a respeito, vamos lá. O orçamento que a gente tinha foi o que deu para arranjar. Normalmente 1h30 para um filme tá bom. Agora, muitos gols que o Santos fez, só o Rei marcou mais de 1000, eu marquei 405. E Coutinho, o falecido Coutinho, 370. Então, acho que teríamos que ficar uma semana aqui no cinema para ver tanto gol. E desses 400 e tantos gols aí que o senhor fez, qual, se tivesse que escolher um só, qual que seria? Olha, o primeiro título do Santos em 1955, então faltavam assim uns 20 minutos para acabar o jogo, talvez um pouco menos, eu marquei o segundo gol, lá no gol do fundo da Vila Belmiro. O Santos ganhou de 2-1 do Taubaté e eu fiz o gol da vitória. Cheguei em casa, meu pai tinha uma mercearia, liberou geral, todo mundo tomou cerveja, bebeu e festejou. Foi uma conquista incrível, porque fazia 20 anos que o Santos não era campeão e eu marquei o gol do título. Então, estava numa tarde realmente muito feliz. Não dá para colocar 12.500 gols, não tem como a gente pôr todos os gols. O que a gente tentou fazer é pensar gols importantes, tem gols que são gols importantes para a história do Santos, mas tem gols também que são muito importantes para o jogador. A ideia foi contar um pouco a emoção do gol e procurar histórias atrás do gol, além de organizar o filme através dos artilheiros, que também a gente procurou reverenciar os artilheiros do Santos, que são eles os responsáveis por essa história maravilhosa do time. Entrevistas, para mim, eram encontros assim inesquecíveis, e todos foram muito generosos e contaram histórias incríveis. Então, assim, quando você ama um time, os jogadores, eles vão vir crescendo com você, eles fazem parte da sua história. Eu acho que o Santos é um time que ama o futebol. O Santos é um time que ensina a gente a amar o futebol. Olha, eu espero que o santista sinta a emoção do gol a hora que sentar na cadeira, porque é um filme que busca isso. E o filme busca num lugar mágico, que é o Santos Futebol Clube. Aí, Ted, legal, né? O Santos nas telas da TV, no Cinemark. Santos de todos os gols. Este é o filme que está em cartaz. Legal, né, Ted? Legal, muito legal. E nessa oportunidade foi feita essa matéria. Eu estava nessa sessão, que foi a pré-estreia, né? Teve a pré-estreia aqui em Santos, já estreou em São Paulo também e estreou oficialmente. Já está em todos os cinemas, né? E é muito legal o filme, é muito legal. E, aliás, falar de gols e falar de Santos é uma relação até difícil, se você for pensar. Difícil no sentido de tanta coisa que o Santos fez em termos de gols e futebol, mas tem uns depoimentos interessantes. O filme, inclusive, ele foi feito ao longo de um tempo, porque esse filme era para sair na época do centenário do Santos, 2012. Só que houve alguns atrasos, então na época saiu o filme sobre o centenário, é da mesma diretora, inclusive ali na Chami, que deu entrevista aí. Depois saiu um filme sobre os meninos da Vila, de outra diretora,
e agora acabou sendo concluído esse filme. Tanto é que ele tem imagens de 2012, por exemplo, do título paulista contra o Guarani, tem imagens da Libertadores, tem imagens do título paulista de 2015, quer dizer, é um filme que foi sendo construído, né, ao longo do tempo. O torcedor certamente vai se emocionar, vai gostar muito. Tem muitas entrevistas legais com personalidades fora do futebol, mas que gostam do futebol. Certamente vai agradar bastante gente. E outra coisa que é interessante, né? Tem muita gente que às vezes fica discutindo, né? Será que o Messi vai chegar perto do Pelé? O Maradona é igual o Pelé? Só melhor. Se for em alguma visita, né? Não, eu digo que para você que nunca viu o Santos jogar naquela época, sim, você não tem ideia, porque muita gente fala, né? O Santos na década de 60 era imbatível. Por que o Santos era imbatível na década de 60? O que tinha de anormal, tem gente né? que até duvida. O que tinha de diferente? Então é a oportunidade de você levar o seu filho, né, para assistir, para ver o que o Pelé fazia, o time do Santos como jogava, e aí você mostra para a juventude de hoje quem era o Santos do passado, né? O porquê que as pessoas ainda glorificam o time do Santos da década de 60. Você vai ter a oportunidade de mostrar para os seus filhos, para os seus netos, né? E fazer a comparação dessa molecada hoje, que só vê videogame e vê os jogos internacionais, e compara o Messi, né? Vê o Messi jogando, não sabe como o Pelé jogava. A oportunidade de ver. Bom, tá no Cinemark, se você tem vontade de ver gols, né? Que é a grande alegria do futebol, então veja esse filme que homenageia o Santos e todos os seus grandes artilheiros. Agora é Copa do Brasil. E você vai participando, hein? Guido já coloca o telespectador no ar aqui para opinar sobre o jogo de hoje. E tem umas perguntas interessantes então aqui. Eu vou colocar algumas imagens de treino do Santos que foi feito lá no Rio de Janeiro. E o Baixado Esporte coloca para você os treinamentos que o São Paulo estava dando lá no Rio. E a gente já coloca alguns telespectadores aqui para vocês falarem, opinarem, debaterem sobre o jogo de logo mais em São Januário. Vamos lá, Guido. Vamos colocar o primeiro aqui, porque o assunto, na maioria deles, é com relação ao Ricardo Oliveira. Porque muita gente agora está achando que com a saída do Atlético Mineiro da Copa Libertadores, o Ricardo Oliveira ficaria mais fácil. Vamos ver alguns telespectadores aqui que estão compartilhando. Oi, boa tarde a todos. Aqui é o Ailton Nascimento, eu falo aqui do Parque das Bandeiras, em São Vicente. Eu queria saber de vocês se é verdade, se procede a informação de que o Santos estaria interessado novamente no atacante Ricardo Oliveira. O time dispensou o jogador e parece que está querendo trazer de volta. Eu queria saber a opinião de vocês, saber se essa informação é verdadeira ou não. E se for, se não há outro atacante aí no mercado para o Santos contratar. Um abraço a todos e bom programa. Você traria o Ricardo Oliveira de volta? Olha, sinceramente não, Edson. Vou dizer por quê. Porque por dois motivos. Um, quando o Ricardo Oliveira saiu daqui, é aquele típico caso, pelo menos na minha opinião, um jogador que, sabe aquele jogador que já, por mais que a gente goste do Ricardo Oliveira, que o Ricardo Oliveira seja um grande jogador, mas já deu o que tinha que dar por aqui? Ele saiu, foi para o Atlético, buscava novos ares, beleza. E naquela época, é bom lembrar, o Pérez estava chegando à presidência do Santos e queria renovar com ele por um ano, o Ricardo Oliveira queria 2, achei justo até um ano, mas ele não quis, foi lá para o Atlético. Agora, trazer de volta, acho que primeiro mostra um pouco de incoerência do Pérez, né? Realmente por mais que a ideia seja boa, né? O Atlético está em baixa, você traz um jogador em baixa, ele volta para cá, mas o Ricardo Oliveira já tem uma certa idade. Eu acho que por mais que ele se cuide, por mais que ele tenha feito bem, tenha tido um bom desempenho no Atlético Mineiro e agora nem tanto, eu acho que eu não traria, sinceramente. Para você, Guido Bortolomeu, você traria ou não? Não, eu já disse a minha opinião. Eu acho que o Ricardo Oliveira já é um jogador que está com uma curva já descendente. Né? O que ele traria de benefício para o Santos? Nos primeiros meses, eu acho. Como foi naquela volta, né? A motivação, tal, mas o investimento que você vai fazer num jogador de 38, 39 anos, eu acho que você tem que pensar no clube e no futuro do clube. Eu acho que o clube tem que investir em jovens. Eu acho que o clube tem que buscar, procurar, rastrear, porque tem no mercado. Se não tem no mercado brasileiro, pode ter no mercado sul-americano. Então, o Santos tem recorrido tanto ao mercado sul-americano. E vai buscar alguém, faz um investimento, porque o que se fala em pagar para o Ricardo Oliveira, o que ele ganha hoje no Atlético Mineiro é quase 600 mil mais premiação, né? Mais desempenho. Então é muita grana para um jogador já de 39 anos. E eu acho que o Santos iria gastar um dinheiro, não que não seja um bom investimento, é que é um investimento jogado fora. Perspectiva de retorno. Então, jogado fora, porque você só vai ter o jogador no campo. Agora, e o futuro?
né? Você não vai ter o retorno que você precisa. Porque o futebol vive de comércio, de venda e compra. Muito bem. Tá aí o assunto Ricardo Oliveira, o telespectador perguntando, o Ted é contra, o Guido também acho que é contra, e você fique à vontade para opinar e dar aí a sua opinião também, não só sobre Ricardo Oliveira, mas também sobre o jogo de logo mais contra o Vasco da Gama. Esse jogo contra o Vasco tem dois fatores absolutamente antagônicos. De um lado, um time que joga ofensivamente e que tem tido aí, pela grande maioria da crônica esportiva, opiniões de que o Santos com o Sampaoli é um time diferente dos demais. É um time que joga para frente, joga com o objetivo do gol, é um time que joga diferente de todo mundo, ou pelo menos é um daqueles que joga diferente. Porque tem outros times do Brasil também que jogam de caráter muito ofensivo, que é um dos casos do Grêmio, que é um time muito ofensivo. O Flamengo também joga de forma muito ofensiva. E do outro lado você tem um Vasco. Perdeu o Campeonato Carioca e perdeu 2 vezes para o Flamengo, 2-0, e perdeu pela Copa do Brasil 2-0 para o Santos aqui. É um adversário que a gente pode dizer que está morto. Eu falei para o Guido ontem, é um cachorro morto que o Santos vai chutar, ou pelo peso da camisa em detrimento de não ter um elenco forte. É um jogo complicado, porque o próprio Sampaoli falou, essa disputa da vaga está em aberto. Como dizendo, não vamos achar que já estamos classificados, porque a coisa pode ser diferente. Para você, Ted. Não dá para dizer que o Vasco está morto. O Santos tem uma vantagem muito importante, né? Você fazer 2-0 em casa, se o Santos tivesse ganho de repente por 1-0 e ir para São Januário com uma vantagem pequena dessa, aí estaria, se já está em aberto com 2-0, com 1-0 então é que estaria, mas 2-0 acho que o Santos tem muitas condições de se classificar, mas não dá para considerar o Vasco morto porque perdeu o Campeonato Carioca, porque está sem técnico. E o fator casa, nesse caso, para o Vasco, é muito importante. Jogar em São Januário é sempre uma pedreira. É sempre complicado. O Santos já teve N dificuldades ao longo dos tempos aí para vencer em São Januário. Vence raramente, inclusive. Então, e hoje, inclusive, pode perder hoje, né? Perdendo de 1-0, por exemplo, classifica. Quer dizer, mas eu não, ratificando o que eu acabei de falar, não acredito que o Vasco esteja morto. O Santos não pode encarar o jogo dessa maneira, e eu nem acredito que vai encarar dessa maneira, levando em conta o raciocínio do Sampaoli com relação aos jogos do Santos que ele comanda. O Santos sempre joga para frente, sempre vai buscar o gol. Então, obviamente, você não vai esperar o Santos jogando com o regulamento debaixo do braço. E o Guido, de novo, o Pituca como um falso lateral esquerdo. Parece que já essa é uma opção definitiva do Sampaoli, né? Do ponto de vista tático. Aliás, é um drama essa posição no Santos. Pois é, e contratou 2 laterais. Um pode jogar, que é o Jonathan, que já jogou a Copa do Brasil pelo Ceará. Exatamente. Mas fez tanto sacrifício para trazer o Jorge, que estava no Monaco da França. Exato. O Santos dispôs de dinheiro que não tinha, ou pelo menos se tivesse, poderia ter investido em outro setor. E de repente não joga nenhum nem outro, um que não pode, o outro que veio também não. O Pituca está melhor que ele. Ou pelo menos fazendo uma função. Até outro dia era o Copete, né? Completou. Né? Até outro dia era o Copete que fazia essa função também improvisada. De repente ele falou, não, eu achei, descobri aqui a mina de ouro. Vou colocar o Pituca de falso lateral. Guido Bortolomazzi, esse jogo de hoje contra o Vasco da Gama, de que forma você acha que o Santos deve se comportar? Ir para cima, como tem ido aqui na Vila Belmiro e no Pacaembu, ou ser mais precavido, já que tem uma vantagem no placar? Bom, eu vejo o futebol de uma maneira simples com relação a quando você tem um resultado importante como esse. A vantagem que o Santos tem e a maneira como a gente está vendo o Vasco da Gama jogar, é muito difícil o Santos perder essa vaga. É difícil. Porque você não consegue tirar água de pedra. E ninguém vai tirar água de pedra do Vasco. O Vasco da Gama é um time feio. Não tem ataque, um ataque que não faz cócega em ninguém. E não vai, da maneira que o Santos joga, com a eficiência que hoje a equipe está com relação à zaga, dificilmente o Vasco da Gama vai assustar. É aquelas jogadas isoladas, tal, que dá uma brecha, aparece num contra-ataque, mas o Santos não vai ser precavido, não. Eu acho que o Santos vai jogar aberto para cima, do jeito que vem jogando. Com essa formação que o Sampaoli tem hoje, jogando com 3 zagueiros, porque o Alisson faz o líbero na frente dos 2 zagueiros, né? Esse é o esquema dele. Joga com os 2 zagueiros, Gustavo Henrique e o Aguilar, e o Alisson ali na frente, fazendo o para-brisa no meio dos 2 zagueiros. Joga com o volante pelo lado esquerdo, que fecha também o meio, e joga com o Vitor Ferraz agora como líbero também, porque o Vitor Ferraz não é mais só o lateral. O Vitor Ferraz é aquele jogador que fecha no meio, faz jogadas no meio, aí você tem a chegada do Carlos Sanches pelo lado direito, o próprio Jean Mota também cai pelo lado direito, fecha aquele setor. Então, de um modo geral, o Santos hoje tem um esquema
que acaba dificultando a marcação do adversário. E dificulta a marcação e o Santos tem jogadas. Com esse esquema tático, o Santos roda tem muito, né, volume de jogo. Né? Roda muito. Roda, o time não para. É uma equipe que se movimenta bastante. Então, por isso que eu acho que hoje não tem como, não é bater em cachorro morto, não. O Vasco já está morto. Você concorda com o Jean Mota, o craque do Campeonato Paulista, e o Santos ter a grande maioria, ou pelo menos igual o Corinthians? Porque o campeão sempre é contemplado. Mesmo que, por exemplo, se o campeão fosse a Ferroviária teria 5 jogadores na seleção. É verdade. Porque eles vão escolhendo de acordo com o momento. Aí vão chegando nas finais, tá? Olha, o Palmeiras fosse campeão, teria uns 8 no time. Mas como foi caindo um, tal, quem vai para a final? O Corinthians de São Paulo. Então tem que dar alguém de São Paulo, mesmo que não tenha ninguém, põe um. O Corinthians foi campeão, coloca lá 4, 5, porque foi campeão, né? Você concordou com a seleção do campeonato? O Santos tendo aí 4, 5 jogadores? Eu ia até aproveitando o assunto, Edson, eu ia falar disso mesmo, porque eu achei interessante essa seleção do campeonato, porque geralmente acontece isso que você falou. O campeão geralmente domina, mas nesse caso, curiosamente, você teve 4 do Corinthians e o Santos teve 4 também. 4? Você foram eles, Vitor Ferraz, Vitor Ferraz, Gustavo Henrique, isso, Pituca, né? Pituca e o Jean Mota como da seleção. Além disso, o Jean Mota ganhou mais 2, como artilheiro e como craque do campeonato. E eu achei curioso, isso valoriza muito o trabalho do Sampaoli, se você for pensar, né? Eu só achei errado, por exemplo, eu acho que de repente o título de técnico poderia ser de repente para o Sampaoli. Foi para o Antônio Carlos, do Red Bull. O Red Bull fez um grande campeonato. Por isso que é incoerência. Eu estava falando aqui ontem. Eu achei incoerente. A seleção da Federação Paulista, eu não sei quem escolheu, porque foi treinador e só completando capitães. Sem querer te cortar, era um do São Paulo, do Palmeiras e um do Ituano, que é a revelação, o Martinelli. Isso aí, o Martinelli. Já vai embora também, né? Você escolhe um técnico que colocou o time na primeira colocação do Paulista e não coloca nenhum jogador desse time. É verdade. Pensando por esse lado, nem tinha avaliado por esse lado, mas é outra questão. Ridículo. Você deveria pelo menos falar, tem 2 ou 1 jogador da equipe do RB que pudesse, sabe? E outra coisa, nós tivemos com o Dema aqui. Eu falei ontem com o Helder e volto a repetir hoje aqui esse assunto. O Dema, que foi um dos grandes volantes do futebol brasileiro, campeão em 84, Paulo. Ele falou o seguinte: hoje no Brasil tem um cara que eu considero como um volante à moda antiga, sabe jogar, que é o Felipe Melo. Pô, eu achei uma baita de uma injustiça, com todo respeito aos jogadores. O Pituca nunca foi primeiro volante. Nunca foi mesmo. O primeiro volante chama-se Alisson. Exatamente. Agora, o Felipe Melo, ele pode ser um cara... Eu não gosto do caráter dele. Para mim, ele é mau caráter, ele é violento, ele é maldoso, tá? Porque hoje ele atinge um adversário que é adversário, não é inimigo. E como há rotatividade no futebol, esse mesmo cara que ele pode tirar do futebol por um longo período, pode ser companheiro de profissão dele, do time dele, ou ele pro time do cara lá. Mas hoje não tem volante no país com a qualidade do Felipe Melo. O cara que põe a bola no peito, sai jogando, sabe? Tem qualidade, isso falou o Dema. E não está na seleção do Paulista. Não é por nada, Edson. A gente tem que analisar o que é o futebol. Se tem problema de mediocridade, a gente não pode comparar a mediocridade. É um absurdo escolher o Jean Mota como o craque do campeonato. Porque não houve craque. Exato. Não sei se não houve craque. Qual foi o craque do campeonato? Não, você teve o menino do Ituano, não o Martinelli, e o outro que o Santos também queria. Teve um outro jogador, fugiu o nome dele aqui agora. O próprio que nós estávamos falando do RB Brasil, entendeu? Porque você escolheu um craque, fala assim, o cara é... Na hora que falaram lá, o craque do campeonato, Jean Mota, pô, eu acho até ele ficou sem graça. Ele até falou assim, eu não estava acreditando. Eu fiquei sem graça, como dizendo, amigo, vocês estão escolhendo o craque do campeonato. Mas é tão negócio. Entendeu? Se o Palmeiras tivesse sido campeão paulista... Não, o Palmeiras foi retalhado, esse foi o problema. Eu acho o seguinte, o Palmeiras foi retalhado, Melo, por exemplo, deveria estar nessa seleção. Pô, retalhado. Felipe Melo, pode falar assim, Felipe Melo, Pituca e Jean Mota. Beleza. O Júnior Urso, eu acho que não deveria ter sido contemplado como... Primeiro que ele chegou com o caminhão já andando. Então, a ideia seria o quê? Felipe Melo, melhor volante no país. Felipe Melo. Segundo, Pituca, jogando pelo lado esquerdo. E Jean Mota, já quer dar o prêmio pro Jean Mota também. Mas acabou. Você vê, né, Edson, eu falava desse equilíbrio, né? Uma coisa rara que aconteceu. Você ter o campeão com 4 jogadores e o Santos, que justamente perdeu pro campeão numa semifinal, mas foi... insensado, atacou pra caramba, acabou perdendo nos pênaltis, teve 4 jogadores também. Isso tem 2 análises, né? Você tem o lado do equilíbrio pro lado bom, mas também tem o equilíbrio pro lado ruim, né?
Quer dizer, e o Santos também num nível acima, você vê, equivalente ao número de jogadores. É a mesma coisa do Urso, Júnior Urso. Olha, ganhar o prêmio na seleção, esse moleque que o Santos contratou agora, não fez um partidaço no Campeonato Brasileiro, no Campeonato Paulista? Uhum. Não foi um dos destaques do Campeonato Paulista? Revelação também? O Jobson, né? O Jobson. É. E aí você não tem um jogador desse nível? Bom, daqui a pouquinho mais telespectadores participando, vamos falando desse jogo Santos e Vasco da Gama. Eu considero o jogo de hoje muito complicado. Muito complicado. Não tem VAR, hein? Não estou colocando sob suspeita nada, pelo amor de Deus. Mas eu penso na pressão. Eu penso no panelaço que vai ter lá em São Januário. Não tem VAR. Então, os zagueiros do Santos têm que ficar atentos. Olha, não vou ficar naquela de deixar em linha, porque aí vão ficar a critério simplesmente do olhar do Bandeira e da decisão do árbitro do jogo. Mas tomara que não haja nenhuma interferência no resultado da partida. Olha, você que pretende saborear o melhor rodízio da Baixada, eu recomendo para você a churrascaria Ponto dos Motoristas na Praia Grande. Se você não conhece, aproveite e vá com a sua família, porque, olha, vale a pena. Só para você ter uma ideia, são 50 anos de tradição. Não são 50 dias, não. 50 anos de tradição. A churrascaria Ponto dos Motoristas tem mais de 20 tipos de carnes, um magnífico buffet com pratos especiais e carne combina muito com saladas, né? E você tem uma grande variedade também de saladas. O salão é climatizado, tem capacidade para atender até 220 pessoas, hein? E música ao vivo. Toda sexta, sábados, domingos e feriados. Aberto também de segunda a sexta-feira, das 11 às 11 da noite, aos sábados das 11 até meia-noite e domingo das 11 até às 6 da tarde. Tem delivery, todos os dias das 11 às 4 da tarde. Olha, quer saborear o melhor rodízio da Baixada? Churrascaria Ponto dos Motoristas, ali no Jardim Melvi, na Praia Grande. Vale a pena, hein? É uma delícia. Vamos fazer o seguinte, uma pausa, voltamos daqui a pouquinho com o nosso Baixada Esporte, hoje com o jornalista Ted Sartori, com o Guido Bortolomazzi, você opinando, já tem mais telespectador e falando tudo sobre Santos e Vasco. Segura aí. Bem, Baixada Esporte está de volta, já vamos falar muito sobre Copa do Brasil, Santos e Vasco da Gama e tem muitas perguntas dos telespectadores. Mas eu quero aqui, em nome também da Mova Solar, mandar um abraço a todos os nossos telespectadores, não só da Baixada, mas de todo o Brasil, agradecendo pelo carinho da audiência. Gente, energia solar não é assunto de futuro, não. É coisa do presente. Energia solar é diminuir a conta da sua energia. Sabe que a conta de luz hoje está caro, né? Todo mundo fala e está caro mesmo. Empresários pagando muito, enfim. Por que não colocar energia solar? Você é síndico? Dá uma olhadinha. Há condições de colocar energia solar no seu condomínio? Faça um orçamento sem compromisso da Mova Solar. A Mova Solar é uma empresa de Santos, há 10 anos trabalhando com energia solar. Faz projetos de altíssima qualidade. E você, por exemplo, empresário, dono de uma padaria, de um mini mercado, fala, pô, tá cara a conta de luz. Ligue, fala, eu quero fazer um orçamento sem compromisso e colocar energia solar aqui no meu estabelecimento comercial. Mova Solar, é economia na conta de luz. Pegue o telefone e ligue. Vale a pena, porque a sua conta vai ficar bem baratinho. E o investimento é retorno. A questão de médio prazo, volta tudo para você. Tá bom? Guido Bortolomazzi no pique do telespectador. Vamos lá. 3, 4 telespectador direto aqui. Vamos lá. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. William do Estuário. O Santos hoje ganha de 3-1 do Vasco. A respeito do centroavante, era melhor pegar o do Bahia. Pelo menos tem mais chance. Tá aí. Gilberto, né? O Gilberto é o centroavante do Bahia. Mais um. Vamos lá. Boa tarde, Guido. É o William aqui do Guarujá. Um nome bom para o Santos procurar aí, para tentar trazer, seria o Allan Kardec. Ele está com um contrato encerrando lá na China, né? O Santos bem que poderia pesquisar esse cara aí. Aí, mais uma opinião interessante. A ideia é boa, tem que ver quanto custaria. Quanto custaria, mas tá terminando o contrato, né? É assim, isso é verdade. Aí já sai. Não, eu digo em termos de salário. Salário, né? Vamos ver mais um. Poxa, ninguém mais sabe, falava em Allan Kardec, hein? É verdade. Aí é nego ligando. Boa tarde a todos aí do programa. Aqui é o Sérgio Luiz do Samaritá, São Vicente. Eu também sou contra a volta do Ricardo Oliveira. Nada contra
contra ele, mas devido à idade, é que nem o Guido falou aí. No começo, nos primeiros 3, 4 meses, ele começa com tudo, depois vai decaindo. E o que vocês acham daquele atacante lá que está no Fluminense, o Luciano, que jogou até no Corinthians, que está fazendo bastante gol lá no Fluminense, hein? Obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos aí na área continental de São Vicente. Ted Sartori, o Luciano tem feito muito gol, mas não é centroavante. Centroavante é o Pedro. Exato. Ele é uma espécie de Jean Mota. Né? Ele jogava no Corinthians como quarto homem de meia cancha, faz muito gol. Não sei se seria esse o ideal para o Santos. Ou pegar um cara que é um 9 mesmo. Né? Porque é verdade, eu acho que eu tô com você. Eu acho que a ideia do Santos era pegar um 9, né? Porque para trazer um que tem uma característica semelhante ao que já tem por aqui, acho que não resolve. Tem que ser alguém para resolver. Mais um. Boa tarde, Guido Bartolomazzi. Aqui é o Silas do Rio Branco. Aqui o programa de vocês está em boa audiência. Manda um abraço pro Edson, para todos os irmãos que trabalham aí com vocês na mesa. O meu palpite é assim: tem que tentar o Ricardo Oliveira sim, tem que tentar, porque ele é um dos maiores centroavantes na atualidade. Aí, o Silas, né, lá da área continental, dizendo que traria o Ricardo Oliveira. São opiniões e você pode continuar ligando e participando pelo 991-980320. Ô, Ted, teve um telespectador, já talvez a gente consiga colocá-lo no ar, que falou o seguinte: puxa vida, o critério da elaboração da tabela do Brasileirão. Santos estreia contra o Grêmio, que é hoje, se não o melhor time, está entre os 3 melhores do país. Pô, joga com o Grêmio em Porto Alegre. Último jogo do primeiro turno, contra o Flamengo aqui, mas é Flamengo. Enquanto isso, o Palmeiras estreia com Fortaleza. Eu sei que às vezes as pequenas pedras possibilitam aqueles tomarem grandes tombos, né? Exato. Mas você enfrentar o Fortaleza em casa e sair para pegar um Grêmio em Porto Alegre, é muito importante estrear no Brasileirão com vitória. A chance do Palmeiras sair com 3 pontos no campeonato é infinitamente maior do que o Santos sair com 3 em Porto Alegre, né? Não tenha dúvida, Edson. Na teoria é assim mesmo. Mas se você for pensar, né, não dá para imaginar, por exemplo, como é que vai estar o Flamengo no final do primeiro turno. E o gozado, Santos, né? Tem um telespectador que falou e alertou. Aí eu fui buscar na tabela, porque eu não tinha visto a tabela inteira, vi só as primeiras rodadas. O Santos estreia com o Grêmio e encerra com o Flamengo. Vai jogar com o Grêmio no segundo turno somente em setembro. Quando, na maioria das vezes, quem joga na primeira rodada termina na última rodada do campeonato. Esse ano inverteram a tabela. Você teve jogos sorteados ali no meio. Então não é aquela sequência natural. Primeira rodada, Santos e Grêmio. Última rodada do Brasileiro, Santos e Grêmio. Não é a mesma sequência. Então vai ser Grêmio e Santos agora, no Olímpico. Sim, o que repete absolutamente igual. Não. Primeira rodada no Brasileirão, Santos e Grêmio em Porto Alegre. Isso. Primeira rodada do segundo turno. Isso. Primeira rodada no segundo turno, Santos e Grêmio na Vila. Ou Pacaembu. Como foi ano passado. Então, normal. vai acontecer isso. E a última do primeiro Santos e turno é Flamengo no Rio. Isso aí. Entendeu? Agora, se depender da última rodada pro Santos ser campeão, não. e a última rodada pro Palmeiras ser campeão, Santos e Palmeiras pau a pau ali brigando pelo título. Tá, Palmeiras vai jogar em Fortaleza contra Fortaleza. Vai saber como é que tá Fortaleza. Pois não dá pra saber. Isso é tão relativo, né? É só o campeonato que vai dizer o andamento do campeonato. Agora, o Santos vai jogar com o Flamengo. O Flamengo provavelmente vai estar brigando, se não por título, por vaga na Libertadores. Exato. Não é? Bom, primeira rodada tem o Grêmio fora, segunda Fluminense em casa, terceira rodada o CSA fora, quarta rodada o Vasco. Deve mudar o local, hein? E o dia. E o dia. O Santos quer jogar dia 1º de maio. Sim. Contra o Fluminense. Né? Na Vila Belmiro. Por causa do feriado, aproveitando o feriado. Aí o presidente acha que vai ter casa cheia por ser o dia 1º de maio. À tarde, né? Ainda aproveitar ser à tarde. Nona rodada, quinta rodada tem Palmeiras fora, na sexta Inter em casa, na sétima o Ceará fora, a oitava o Atlético Mineiro em casa. A nona Corinthians em casa, a 10ª Bahia fora, 11ª Botafogo fora, 12ª Avaí em casa. 13ª Goiás em casa, a 4ª o São Paulo fora, Cruzeiro fora, olha, 2 pedreiras, hein? E o Fortaleza em casa. 17ª Chapecoense fora, Atlético do Paraná em casa e a última Flamengo fora de casa. Mais um telespectador? Mais um, e na sequência eu quero dar um recado aqui antes desse telespectador, a respeito de celular. Tem muita gente que hoje eu acho o seguinte: celular deixou de ser um artigo assim, de luxo, é um artigo assim, que você fala, pode ser descartado. O celular hoje é imprescindível na vida de muita gente.
Olha, preciso levar meu filho, preciso falar com a minha esposa, aqui eu tenho contato. Sabe, ele tem que ter o celular porque ele não pode ficar sem comunicação. Então, para você que está com o celular e deu pane, e fala, e agora, onde eu vou arrumar? Traga na Top Center. Eles consertam o seu celular, qualquer que seja a marca. E não é só celular, iPhone e iPad. Consertam na hora, na frente do cliente. Eles estão aqui na Rua Oswaldo Cruz há 9 anos, o mesmo endereço, bem ao lado da porta principal de entrada da Unisanta. E detalhe, horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira. Pode colocar 10h30 da manhã, mas normalmente é a partir de 11 horas, vai. 11 da manhã até 15 para as 11 da noite. Está vendo a imagem à sua direita? Oi. É a entrada da Unisanta, onde os alunos entram. À esquerda, você vê a loja da Top Center. Olha, vamos ver o que o Carille falou sobre o título e relembrando o duelo contra o Santos no Pacaembu. Ele comentou sobre o assunto também. É importante, veja. Sei que eu fui chamado de retranqueiro, que não sei o quê, mas assim, principalmente a parte da imprensa que acompanha aqui uma parte do treino, né, eu fiz tudo que eu fiz pro primeiro jogo quando a gente ganhou de 2-1. Tudo, marcar lá em cima, jogar no campo do Santos, não funcionou. Então, como o Sampaoli foi depois do primeiro jogo e falou que só um time jogou, que foi o Corinthians, e a gente conseguiu mesmo neutralizar e prevalecer em cima do Santos, o segundo jogo, tudo que a gente planejou, tudo que a gente trabalhou, tudo que a gente conversou, a gente não colocou, e o Santos sim, só teve um time dentro de campo e foi o Santos. Teve momentos que ele colocou 5 jogadores em cima da nossa linha defensiva, né? Então criou superioridade lá, e quando acontece isso, você tem que roubar a bola e tem que assustar o adversário, porque ele ficou muito exposto, né? E a gente teve chance de acertar o último passe, de chutar no Vanderlei, de entrar na área, mesmo que não fizesse gol, mas pelo menos assustar o Santos, isso a gente não aconteceu em momento algum. Então a mudança foi que ele colocou mais jogadores no nosso campo e a gente não conseguiu trocar passes. 2, 3 passes já estava no pé do Santos outra vez e assim eles jogaram no nosso campo o tempo todo. Passar para uma final, apesar que o mata-mata são 2 jogos, eu fiz bem uma primeira parte e fiz muito mal a segunda parte, né? O mata-mata tem isso, né? E o próprio Sampaoli fala, o problema de nós não termos ido para a final foi o nosso primeiro jogo. E a solução de a gente ter ido para a final foi o nosso primeiro jogo. Então o mata-mata tem muito isso, mas a gente sai muito preocupado, né? E também já vem, né, por passar assim, como é que é a cabeça dos jogadores? Porque eu não sou de ficar lendo, né, nem de escutando, nem de assistindo, mas os jogadores a gente não consegue controlar hoje. O que vão ler, o que vão escutar e como é que isso pode ser, como é que eles vão receber, né, essas informações, né? Mas assim, passou na segunda a gente jogou com o Santos, na terça eu vi o pessoal muito para baixo ainda, mas na quarta já um astral normal dentro do vestiário, falei, opa, né, estamos bem, porque o ambiente faz muita diferença. Eu me preparo e preparo meus atletas assim, sempre do mesmo jeito, independente do adversário, do mesmo jeito que eu vou jogar com uma equipe menor, também com uma equipe grande, porque senão você começa a trazer diferenças e são os mesmos pontos, são o mesmo tipo de classificação, no mata-mata se é um time menor, se é um time maior. Então, assim, sempre o mesmo tom de voz, sempre a mesma altura de voz, né, para que eles entendam por que contra o Palmeiras ele fala assim e contra o Botafogo de Ribeirão ele fala de outro jeito. Então, assim, mostrar a importância de um campeonato, e para você ser campeão não é ganhar só dos grandes e não é ganhar só dos pequenos, a minha forma de trabalhar e de conduzir o grupo ela é sempre a mesma. Bom, de volta para Blanco Pneus, o melhor preço em pneus abaixados está no Blanco, e não é só pneus não, hein? A melhor revisão automotiva. O Blanco Pneus tem 2 lojas na Antônio Emerick. E olha o preço do pneu Aro 15, R$ 219,00. O Aro 16, R$ 239,00. Aproveite! Blanco Pneus, Antônio Emerick, 551 e também no 456. Pneu barato é aqui, Blanco Pneus. Edson, fala aqui rapidinho no pique, porque tem muita coisa, tem Grêmio Libertar ainda. Tá, mas deixa eu pegar o telespectador aqui que tem uma opinião que é uma opinião importante. Boa tarde a todos, aqui é o Carlinhos do Jardim Rádio Clube, desejando a todos aí um felicíssimo programa e os nossos sentimentos também à família do nosso querido Chacrinha, né, torcedor do Santos, uma figura muito bacana no meio esportivo.
E eu acho que o Santos deveria dar mais oportunidade ao Caio Jorge, já citei isso uma vez. O menino não está tendo chance, é uma oportunidade para dar chance. Ricardo Oliveira está com 38 para 39 anos, quer dizer, vai vir para cá para ganhar um salário alto e o menino já está aí. Quem sabe, né, dando oportunidade, dando moral, a gente não consegue descobrir mais um grande jogador. Uma boa tarde a todos. Tá aí a Você opinião. acha o que do Caio Jorge, o Ted? Olha, eu concordo com o telespectador. É uma questão de dar oportunidade para ele. Que ele também, lógico, não pode ficar marcado, por exemplo, da última disputa de pênalti contra o Corinthians, ele acabou perdendo a sua cobrança. Ele não pode, por exemplo, ficar marcado por isso, até porque ele é um jovem e tem muito a crescer. E para isso tem que ter oportunidade. Concordo com o telespectador. E o Diego Cardoso? O Diego Cardoso é uma coisa curiosa, né, Edson? É um jogador que já deveria ter tido mais oportunidades há muito tempo no Santos. Ele vai de empréstimo para lá, empréstimo para cá, estava bem no Guarani, tá para voltar, né? Será que ele vai ter oportunidade? Será que já não passou, depende da hora? Eu acho que deveria ter, mas será que já não passou da hora? E aqueles jogadores que o Santos tem que investir. Se não tem centroavante no mercado, você tem que trabalhar com o que está aí e ajudar a desenvolver. Esse Felipe que está aí, que veio da Ponte Preta, né? É outro jogador, porque se o cara jogou bem na Ponte, se fazia gols na Ponte, nesse esquema do Sampaoli, por que você não utiliza esses jogadores? Né? Por que não o Caio Jorge não dá oportunidade? Tá dando oportunidade para tantos aí, por que não dá para eles? Muito bem, são assuntos aí que a galera opina, participa e são jovens jogadores e alguns achando que tem que voltar e ter mais chance na Vila Belmiro. Só quero lembrar o telespectador que amanhã nós vamos fazer o sorteio da Sky pré-pago, tá? A melhor TV por assinatura do Brasil. E você quer colocar uma Sky na sua casa, não perca tempo não. Ligue na Telecom, que representa a Sky em Santos, em São Vicente e também em Cubatão. É só ligar 3307-2670. E amanhã vamos fazer o sorteio aqui para aqueles que acertaram o campeão paulista, o Corinthians, e evidente fazer o sorteio e você será, ou a senhora, contemplada com uma TV Sky pré-pago, tá bom? Olha, o Grêmio ontem foi ao Paraguai e meteu 2 espetos no Libertad, com 2 gols de um cara que está jogando muita bola, muita bola. E esse Grêmio é o adversário do Santos na abertura do Brasileirão, domingo, 11 da manhã, em Porto Alegre. Dá para tomar uma Guaraná antes, Guido? Não, o problema todo é saber com que time... Um Guaraná. Não, com que time Guaraná o Grêmio vai entrar em campo, né? Porque o Renato agora pensa na classificação do time para a Libertadores. Precisa vencer a última partida em casa. Exato. Tem que ganhar de qualquer maneira. Esse jogo é o jogo da classificação. Então, ninguém sabe o que ele vai fazer, com que time que ele vai colocar em campo, mas o Grêmio é o Grêmio, né? O Grêmio é um time perigoso, Esse menino está jogando muita bola, hein? Saiu da base do Grêmio, entrou, Renato Gaúcho acreditou no futebol dele, jogou muito essa partida, fez com que a equipe do Grêmio tivesse muita qualidade no ataque. Quer dizer, de um modo geral, o Grêmio não deu, foi sorte, né? Em determinados jogos, porque tem time para buscar a classificação. Ted, dos 4, qual é o melhor? Grêmio, Flamengo, Cruzeiro ou Palmeiras? Olha, uma briga boa. Eu ficaria... Pode escolher 2? Não, 1. Olha, desse quarteto aí, eu ficaria com o Grêmio. Viu? E quase empatando o Cruzeiro. O Cruzeiro. É. Para você, Guido, dos 4, qual é o melhor? O Grêmio, o Cruzeiro. Cruzeiro? É meio no Photoshop, né? Uma coisa meio turfística. Assim, mas lembrando que Flamengo e Cruzeiro abrem o Brasileirão sábado. Hein? Eu acho que o Cruzeiro... O Cruzeiro desfalcado. O Cruzeiro tem mais elenco e com jogadores de qualidade. Eu acho que o Mano Menezes hoje está com um plantel para brigar pelo Brasileiro, pela Copa do Brasil, pela Libertadores. Esse ano aqui o Cruzeiro já levantou o atleta, o regional vai levantar um grande também. Ted, você esteve na Caneleira domingo? Tá bonito o estádio? Tá bem bonito, Edson, tá bem bonito. Eu acompanhei a derrota, né, do Jabaquara para o União Suzano. Agora o Estado de Espanha está com placar eletrônico, né? Se inverteu os bancos ficavam perto da arquibancada, onde geralmente tem as cabines de televisão e de imprensa, foram para o outro lado. O gramado até bom, as arquibancadas pintadas, um aspecto de muito bem cuidado, o trabalho que o Adelino Rodrigues tem feito lá com pouco dinheiro, né, ou quase nenhum, né, dependendo da ajuda de um, da ajuda de outro, parceria. Eu acho que conseguiu deixar o estado do Jabaquara muito bonito. E outra coisa, o David agora é o homem que comanda o amador, né? A base, né? O sub-15, sub-17. Isso, tá injetando grana, ó, o mão de vaca tá botando dinheiro lá. Palpite Santos e Vasco.
1-1. 1-1. Corinthians e Chapecoense, quem passa? O Corinthians passa 2-0. 2-0. Obrigado, viu, Ted? Um grande abraço, parabéns pelo seu trabalho aqui, agora também no Santa Portal da Unisanta. Obrigado, Ted. Obrigado, Edson, mais uma vez pelo convite. Obrigado, Guido. E agora a gente tá pertinho, né? Agora é ainda mais fácil de vir. Um abraço. Guido Bortolomaz e palpite Santos e Vasco. 2-0 Santos. Corinthians passa ou Chapecoense? 1-0 Corinthians, pênalti. Pênalti, quem passa? Deus é que sabe. Deus é que sabe. E o Cássio. Um abraço, Guido. Gente, obrigado pelo carinho a todos, muito obrigado pela sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.